E voltamos para mais um bloco, continuando o estudo da Lei Geral de Proteção de Dados, no que diz respeito à probabilidade ou possibilidade de ela ser questionada aí no exame de ordem de vocês. Vamos analisar agora cada um dos sujeitos da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, vem aqui comigo para o quadro. Sujeitos da Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro sujeito, e diria que talvez um dos principais, é o controlador. O controlador. Quem é o controlador, gente? É a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, basicamente, o controlador é toda empresa que tem o tratamento de dados pessoais, tem a necessidade de tratamento de dados pessoais. Esses dados podem ser de terceiros, consumidores, clientes, ou dos seus próprios empregados. Daí dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados produz reflexos no direito civil, no direito do consumidor e no direito do trabalho. Ok? Então, o controlador é a pessoa que faz a coleta desses dados. Lembrando que coleta, é o início do tratamento dos dados. Ok? Só que nós temos também a figura do operador. Quem é o operador? É a pessoa natural ou jurídica, então não precisa ser uma empresa também, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Veja que é um representante, é um procurador do controlador. Em regra, vai ser uma empresa de processamento de dados. Então o controlador ele fala, olha, eu não quero esse ônus para mim, ou eu não sei fazer o tratamento adequadamente. Ele vai contratar uma pessoa natural, que pode ser operadora, ou uma empresa de processamento de dados. E controlador e operador agirão aí numa espécie de contrato de mandato ou de representação. Então, essa é a figura do operador. Temos também, gente, o encarregado, que é o famoso DPO, é o Data Protection Officer, DPO. Mas para nós aqui, para a sua prova, vai ser o encarregado de dados, tá? Quem é o encarregado? É a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então veja que o encarregado, ele é um elo, ele é um canal de comunicação. Nós vamos ver isso com mais clareza depois. O titular dos dados que tiver alguma reclamação para fazer, ele não vai reclamar com o dono da empresa ou diretamente com a pessoa. Ele vai reclamar com o encarregado. Via de regra, esse encarregado, o nome dele tem que estar divulgado no site da empresa, tem que ter amplo acesso ao nome, ao e-mail, Então, você entra no site das Lojas Americanas, tem que estar lá, encarregado de dados, fulano de tal. E vejam, até o presente momento, todas as empresas deverão ter um encarregado de dados. Todas, sem exceção. Nós vamos ver agora quem é a autoridade nacional, mas até o momento, a autoridade nacional não soltou uma portaria ou alguma resolução, uma circular, dizendo que empresas menores não precisam ter, empresas maiores sim. Então, neste momento, início do ano de 2021, todas as empresas estão obrigadas a ter um encarregado de dados. E nós temos também a Agência Nacional de Proteção de Dados. A Agência Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão da administração pública federal. Órgão da administração pública federal. Então, gravem. Agência Nacional
Administração Pública Federal. O que pode cair de pegadinha aqui para vocês a Agência Nacional de Proteção de Dados é um órgão da administração pública estadual. Errado. É da administração pública federal. E ela integra a presidência da República. Integra a presidência da República. E por fim, nós temos os agentes de tratamento. Quem são os agentes de tratamento? O controlador e o operador. Veja que a lei não fala no encarregado, não fala no DPO. Portanto, o encarregado não tem responsabilidade civil ou administrativa quanto ao tratamento de dados. Anotem isso. Somente o controlador e o operador é que possuem essa responsabilidade. Tá? Então pode ser que na sua prova, cara, são agentes de tratamento de dados, controlador, operador e encarregado. Errado. O encarregado não é agente de tratamento de dados, ok? Ainda sobre o encarregado. Aqui, para ficar mais claro para vocês, né, o que eu disse como que o encarregado é um elo de comunicação, né? Então nós temos aqui o controlador e o operador, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados e os titulares dos dados. O encarregado é o que faz esse elo entre controlador e operador e os titulares dos dados, que são as pessoas naturais, e também a Agência Nacional de Proteção de Dados. Resumidamente para vocês, como que vai ficar a aplicação da LGPD de uma maneira geral? Aqui ao centro nós temos o controlador, que é uma empresa, né? E é uma empresa que ela terceiriza o tratamento dos dados para o operador, que em regra é uma empresa de processamento de dados, mas também pode ser uma pessoa natural, ok? E nós temos aqui à esquerda do desenho o titular dos dados, né? Dos dados que estão em poder do controlador e do operador. Então veja aqui a DPO, né, a encarregada, ela é que vai fazer o elo de comunicação de todo e qualquer questionamento que o titular de dados tenha. Tá? Tá claro para vocês? E vejam, pessoal, o encarregado, ele é uma pessoa que ele vai ter muito poder dentro da empresa e ele deve ter esse poder. Ele deve ter acesso ao mais alto escalão da empresa. Por quê? Ele precisa saber de todas as informações, de todos os dados que estão tratados naquela companhia. Né? Então é por isso que o artigo 41 fala aqui das disposições do encarregado. Né? Artigo 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. A identidade e as informações do contato do encarregado deverão ser divulgados publicamente, de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. As atividades do encarregado constituem em aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e olha só aqui, gente, adotar providências. Adotar providências, ou seja, o encarregado, ele é aquele cara que vai chegar para o empregador dele, que ele pode ser o empregado, nada impede, ele vai chegar, você está tratando esses dados aqui de maneira errada, você tem que corrigir isso, né? Então, olha só o grau de responsabilidade do encarregado, e é por isso que se defende hoje, isso não cai na sua prova, não anote isso, mas se defende hoje que o encarregado deveria ter uma garantia de emprego, uma estabilidade. A Lei Geral de Proteção de Dados da Europa prevê isso, mas a nossa lei brasileira ainda não. Ele é como se fosse um membro da CIPA, né? Mas relativamente aos dados, ok? Inciso 2 do parágrafo 2º. Receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências.
orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. E também executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Então tá aí para vocês a figura do encarregado de proteção de dados. Continuando com os principais conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nós vimos o controlador, vimos o operador, vimos o encarregado, né? Vimos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e vimos o que é tratamento de dados. Ainda, vamos analisar agora os principais conceitos da LGPD. Principais conceitos que estão na Lei Geral e que são importantes para a sua prova. Então, vem aqui comigo no material. Dados pessoais. Dados pessoais. O que é dado pessoal? É informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. O exemplo que eu trouxe para vocês aqui é RG, CPF, fotografia, imagens, logs, cookies, qualificação profissional e afins, geolocalização. Então veja, todos os dados que de alguma forma identifiquem a pessoa, relaciona-se com ela, são dados pessoais para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados. Pô, professor, mas isso eu já sei, são os dados das pessoas. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados diferencia dados pessoais de dados pessoais sensíveis. E são esses que nós vamos analisar agora. Vem comigo. Dados pessoais sensíveis. Se por um lado os dados pessoais destinam-se a identificar a pessoa, os dados pessoais sensíveis se destinam a qualificar essa pessoa. E o que é dado pessoal sensível? É um dado sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, olha só aí o reflexo do direito do trabalho, ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, dessas informações, volta aqui para mim um minutinho. Dessas informações, nós podemos constatar que os dados pessoais sensíveis, eles merecem e devem ter um tratamento mais protetivo da lei geral. Porque são dados que somente podem ser exigidos em situações excepcionalíssimas, indispensáveis à realização daquele ato. É por isso que os dados pessoais sensíveis, os dados pessoais têm proteção da lei, mas com muito mais razão de ser, com um véu a mais, os dados pessoais sensíveis têm essa proteção. E o que são dados anonimizados? Dados anonimizados são os dados relativos a um titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Então, são aqueles dados que eles até trazem alguma informação, mas eu não consigo relacioná-los a uma pessoa. Esses são os dados anonimizados. Ora, se existem dados anonimizados, então existe também um processo de anonimização. E o que é a anonimização? Está aí no quadro para vocês. É a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento dos dados, por meio dos quais um dado
perde a possibilidade de associação direta ou indireta a algum indivíduo. Então veja, eu pego e anonimizo os dados. Eu vou depois mostrar para vocês como que isso funciona. Eu anonimizo esses dados. Eu tenho esses dados na mão, mas eu não consigo associá-los a ninguém. E por que é importante você saber isso? Porque o artigo 12, que está aí no quadro da Lei Geral, ela diz que os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta lei. Então pode anotar essa observação. Os dados anonimizados não são considerados dados pessoais para os fins da Lei Geral de Proteção de Dados. Ok? E como que é esse procedimento? Eu trouxe aqui um desenho para vocês tentarem entender um pouco. Então, olha aqui, né? Como se opera a anonimização. Tenho aqui os dados coletados. Então, olha aqui, antes da anonimização, nome Gisele Kauer, gênero feminino, nacionalidade brasileira, profissão advogada, OAB 430-653. Ok? Aí, eu vou anonimizar esses dados. E o que acontece aqui? Olha na seta aqui de baixo. Eu vou excluir o nome, a seção da OAB e o número da OAB. Mas vejam que essa exclusão tem que ser permanente. Tem que ser uma exclusão permanente. Se for uma pseudo-anonimização, ou seja, uma exclusão de mentirinha, eu terei a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Ok? Então, voltando aqui comigo. Eu excluo permanentemente esses dados. Eles são eliminados e desassociados das pessoas, desassociados os dados que possam identificar o titular. Como que fica? Eu tenho gênero feminino, nacionalidade brasileira, profissão advogada. Percebam, eu anonimizei o dado. É a mesma coisa, ó. Professor Rafael usa terno azul, camisa branca e gravata vermelha. Então, eu anonimizo esses dados. Eu só digo, professor usa terno azul, camisa branca e gravata vermelha. Eu não tenho como identificar. Ora, quantos professores não usam esse look? Né? Então, sai fora da anonimização. E é onde eu não tenho aí a incidência da Lei Geral de Proteção de Dados. Para dados anonimizados, eu não tenho aplicação da LGPD. Ok? Ainda nos principais conceitos da LGPD. Consentimentos. O que é o consentimento, gente? É a manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Muita gente, muitos empresários me ligam aqui no meu escritório, eu sou advogado, e me perguntam, doutor, você tem um modelo de consentimento aí para LGPD? Oi? Não existe isso, gente. Tá? Consentimento é uma das hipóteses legais em que eu aplico a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma das hipóteses, certo? Então, nós vamos ver depois, eu vou explicar melhor para vocês o porquê. Mas é um conceito que está na Lei Geral, consentimento. E também o banco de dados. Banco de dados é um conjunto estruturado dos dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Basicamente é onde esses dados ficam aí armazenados. Tá? Continuando, vamos analisar agora os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. E o primeiro grande princípio
é o da finalidade. Princípio da finalidade. E o que é? A realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Ou seja, uma vez que eu coleto o dado para determinada finalidade, é para esta finalidade que eu tenho que usar esses dados. Lembra aquela ideia do desvio de finalidade do direito administrativo? É a mesma coisa que na Lei Geral de Proteção de Dados. Se eu peguei o dado para fazer um cadastro, eu tenho que usar o dado para fazer um cadastro. Eu não posso usar o dado para fazer uma propaganda. Tá? Então é isso que o princípio da finalidade está nos trazendo. Nós temos também o princípio da adequação, que é um complemento do princípio da finalidade, né? Que é a compatibilidade do tratamento desses dados com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto desse tratamento. Tá? Então eu não posso mudar a finalidade e tem que ser um tratamento adequado àquela finalidade. Ainda o terceiro princípio é o princípio da necessidade. Princípio da necessidade, ou também alguns autores chamam de princípio da minimização. E o que é isso? É a limitação do tratamento de dados ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com a abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Ou seja, aquela ideia da intervenção mínima do direito penal, né? O princípio da intervenção mínima, o Estado deve minimamente intervir na vida do particular. É aqui também na proteção de dados. O tratamento de dados ele deve ocorrer no mínimo necessário. Não deve haver uma invasão nos dados além daquela que seja essencial para o tratamento ou para a realização aí do interesse legítimo do controlador. Ainda temos o princípio do livre acesso. Princípio do livre acesso. Nada mais é do que a garantia aos titulares dos dados de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como a integralidade de seus dados pessoais. Princípio do livre acesso. Agora, vejam que esse princípio, ele não garante que o consumidor, o titular dos dados, o empregado, seja ele quem for, que ele tenha direito à obtenção de cópias gratuitamente. Ele tem direito a consultar de forma gratuita. Agora, olha, eu quero cópia de tudo isso daí. Aí você vai ter que arcar com o custo disso. Tá? Mas o princípio, ele garante o livre acesso. O outro princípio é o princípio da qualidade dos dados. Princípio da qualidade dos dados, que nada mais é do que a garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Princípio da transparência, intimamente ligado ao princípio do livre acesso, é a garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Princípio da transparência. E temos também o princípio da segurança, que nada mais é do que a obrigação de utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração ou comunicação ou difusão. Princípio da segurança. Temos ainda o princípio da prevenção,
que é a adoção de medidas de forma a prevenir danos em virtude de tratamento de dados. Princípio da não discriminação. Impossibilidade. Não é possível a realização de tratamento de dados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Não precisava nem estar na lei isso, mas o legislador achou por bem deixar expresso. E o princípio da responsabilização e prestação de contas, que significa dizer que a demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância do cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, e inclusive da eficácia dessas medidas, ok? Inclusive de eficácia dessas medidas. Muito bem, nós analisamos aqui os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. No próximo bloco, analisaremos os requisitos para o tratamento dos dados pessoais e dos dados pessoais sensíveis. Nos vemos no próximo bloco.